O Bitcoin evolui em camadas, diferentemente de outros protocolos que, para terem velocidade e escalabilidade em camada 1, acabam sacrificando segurança e descentralização. O Bitcoin focou em ter segurança e descentralização em primeiro, para depois buscar a escalabilidade em camadas acima. De 2 anos para cá, as camadas 2 do Bitcoin explodiram. São protocolos on-chain e off-chain que focam em trazer velocidade e baratear transações sem modificar os princípios da camada blockchain e se apoiando nela para a liquidação final. Nesse vídeo eu vou fazer um compilado do que já existe em camadas 2 do Bitcoin e como esses protocolos estão sendo usados. Eu sou a Cacá, cofundadora da área Bitcoin, e se você quer aprender tudo sobre o Bitcoin, como comprar, estratégias de carteira e como guardar com segurança, no Bitcoin Starter tem mais de 100 aulas que te ensinam tudo isso no detalhe. É só se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Antes de falar de camadas 2 do Bitcoin, é importante entender como funciona a arquitetura de rede do Bitcoin, onde cada camada cumpre com uma função. O Bitcoin é um protocolo de comunicação de valor e tende a evoluir como outros protocolos de comunicação também já evoluíram no passado. O Bitcoin segue a lógica de protocolo de comunicação, por exemplo, como o TCP/IP. É o protocolo de comunicação mais usado nos últimos 70 anos e possibilita a comunicação entre computadores e servidores. TCP significa protocolo de controle de transmissão. É responsável pela transmissão de dados, né? E o protocolo de internet, IP, identifica os computadores e os servidores. Assim, a gente consegue se comunicar entre computadores. Acima de TCP/IP, que é a camada da internet, vem a camada 1 do Bitcoin, a camada blockchain, também chamada de L1, Layer 1. A camada 1 envolve um sistema de registro distribuído ao redor do mundo e milhares de servidores de usuários chamados nodes. Eles armazenam todas as transações já realizadas e cada usuário é o seu próprio servidor. Não precisa de data centers, de big techs, por exemplo. A camada 1 é o protocolo que define como as transações são propagadas para toda a rede. Foi projetada em 2009 por Satoshi Nakamoto e se apoia em segurança e descentralização da rede. É a rede de computadores mais segura do mundo e resistente a ataques. É uma fortaleza computacional que protege o histórico de transações na rede. Nada pode ser apagado ou modificado. E é a primeira vez na história que existe um sistema de registros que não tem como ser destruído ou adulterado. Isso é muito poderoso, muito. Porém, as transações levam em média 10 minutos aí para serem processadas. Com o tempo, essa camada ela tende a ter taxas mais altas e se tornar uma rede de liquidação final para grandes operações. E é por isso que as camadas 2 estão sendo construídas e pensadas para trazer mais velocidade, escalabilidade e reduzir custos conforme a rede do Bitcoin crescer. Então as camadas 2, elas são protocolos que se conectam à camada 1 da rede Bitcoin e seguem seu mecanismo de consenso. São protocolos que podem ser off-chain, como a rede Lightning, que utiliza canais de pagamento e não blockchain, ou podem ser sidechains, que são blockchains que se conectam a L1, como o RSK ou a própria Liquid. Acima dessa camada é que entra a camada de aplicação, também conhecida como L3, com APIs open source e outros protocolos descentralizados como o Nostr. As camadas 2, elas podem ser interoperáveis, ou seja, você pode fazer transações entre elas e também com L1. As transações na L2 Bitcoin são mais rápidas e baratas em comparação com as em L1. Agora que você já entendeu aí essa arquitetura da rede Bitcoin, bora conhecer o que já existe construído nas camadas 2 e quais as diferenças entre elas. A primeira delas é a Lightning Network, que ela funciona off-chain, ou seja, sem uma blockchain. Ela é formada por uma rede de canais de pagamentos P2P que se conectam entre si e que também se conectam à blockchain principal do Bitcoin. Lightning possibilita pagamentos relâmpago, a um custo quase de graça e globalmente. A rede Lightning cresceu mais de 500% em número de canais, em volume de Bitcoin e está sendo integrada a tudo que existe online, até em serviços de inteligência artificial. A gente já falou pra caramba da Lightning Network aqui no canal, eu vou deixar na descrição alguns vídeos
para eu não repetir todo o conteúdo aqui de outros vídeos, então eu vou deixar aqui os links para você assistir depois. A Lightning é a L2 mais adotada porque ela atende a todos os requisitos de descentralização e segurança trazidos pelo Bitcoin. É uma rede P2P, descentralizada, não é possível falsificar o Bitcoin, que apoia, né, as operações, e todas as transações são liquidadas na blockchain principal. Lightning contribui para aumentar a segurança, a descentralização e fortalece a rede Bitcoin. Outro protocolo de camada 2 do Bitcoin é a Liquid Network, uma sidechain criada pela empresa Blockstream. Empresa aí onde Adam Back trabalha, né? O famoso Adam Back que trocou mensagens com Satoshi lá no início, nos primórdios da rede. A Liquid, ela é focada em trazer mais velocidade, privacidade e reduzir os custos com taxas. Alguns security tokens, stablecoins e NFTs já foram emitidos usando a rede Liquid. Ela se conecta à rede Bitcoin através de uma transação Peg-in. Os BTC na rede Liquid são conhecidos como LBTC. Isso é feito enviando o Bitcoin para um endereço criado pela Liquid Network. Após a validação desse depósito, o usuário recebe uma quantia idêntica de LBTC e pode realizar transações na rede Liquid. Um ponto muito criticado é o controle da rede por uma federação, um foco de centralização. Apesar das críticas de centralização, o pessoal da Liquid responde dizendo que é preferível usar a Liquid se apoiando na descentralização do Bitcoin, um protocolo que não teve pré-mineração ou venda privada para insiders, do que um protocolo de altcoin suscetível a essas falhas que são camufladas dos usuários. Dessa forma, vai ser muito mais fácil criar security tokens em cima de uma blockchain que não finge ser descentralizada e que pode, de fato, se conectar ao mundo fiat, mas apoiada no Bitcoin. Bom, e com isso há quem concorde e há quem não concorde. Enfim, ainda é tudo muito novo, né? O foco da Liquid é a emissão de ativos, tokens. Não ressoa bem para muitos bitcoiners. Parece como uma tentativa de replicar o modelo ERC20 de Ethereum, só que agora em cima do Bitcoin. Talvez justamente pela centralização na federação e o direcionamento para tokens, que ela não teve muita adoção ainda pelos bitcoiners, como a rede Lightning já teve. Bom, agora eu vou falar de RSK. Outro protocolo que também é uma sidechain, que funciona através de uma federação, é o Woodstock. Parece até um festival de música, né? O Woodstock. Será que tem alguma coisa a ver? Pode ser uma homenagem? Uma homenagem ao Woodstock. Fizeram o Woodstock. Não sei, criadores da RSK respondam para nós. Foi lançado em 2014 para acelerar as transações do Bitcoin e oferecer contratos inteligentes de Bitcoin em camada 2, ou seja, recriar Ethereum só que em cima do Bitcoin. Para isso, a RSK se conecta na camada 1 do Bitcoin, mas os contratos são feitos usando EVM, Ethereum Virtual Machine, de Ethereum. Que confusão. O objetivo é recriar em Bitcoin protocolos DeFi e NFT como já existe em Ethereum. Quando um Bitcoin, BTC, né, é transmitido para RSK, ele é confirmado pela federação e convertido em um RBTC, um Bitcoin com suporte a contratos inteligentes. A qualquer momento, o RBTC pode ser retornado à blockchain do Bitcoin. Mas, pelos mesmos motivos da Liquid, é um protocolo que não teve muita adoção, por causa do direcionamento para a especulação com tokens e a centralização na federação. Uma dificuldade, tanto para a Liquid quanto para a RSK, é que agora a competição está crescendo. Estão surgindo muitos projetos que constroem interoperabilidade em sidechains do Bitcoin. Saber distinguir as diferenças vai ser cada vez mais importante para todos nós bitcoiners. Entender o que é Bitcoin de fato e o que essas outras coisas que estão sendo construídas nas outras camadas. Se é centralizado, se não é, porque vai ter muita coisa que vai ser centralizada daqui para frente e vai ser cada vez mais importante entender bem esses conceitos, entender o funcionamento desses novos protocolos, dessas nossas novas camadas. Outro protocolo aí de camada 2, recém-lançado, é o protocolo ARK, criado pelo Burak. Ele se incomodava aí com alguns atritos de Lightning, como a liquidez de entrada, a configuração e gerenciamento de canais, e por isso que ele resolveu criar um protocolo que resolve esses atritos e ainda aí mantém a velocidade, privacidade e liquidez das transações. A ARK é diferente de tudo que já foi criado no Bitcoin até agora, porque mistura servidores provedores de liquidez, como o Lightning, mas que fazem coin join automático e misturam todas as moedas, aumentando a privacidade dos usuários e que também funciona como um provedor Lightning.
ARC não vai competir com a rede Lightning, mas vai ampliar o alcance dela. Vai ajudar a coordenar os HTLC, os Hash Time Lock Contracts, e inserir novos tipos de propagação na rede, como a ATLC, Atomic Time Lock Contract. A ARC ainda é muito jovem, mas deve fazer parte desse bolo em camadas que é a arquitetura da rede Bitcoin de forma mais descentralizada que via sidechains federadas. Agora, um outro protocolo recentemente lançado é o RGB, um sistema de contratos inteligentes de estado da rede que opera nas camadas 2 e 3 do Bitcoin. Ele também se conecta com as APIs e com a rede Lightning, por exemplo. RGB não tem um token, assim como a rede Lightning também não tem, mas é possível criar ativos na rede RGB. Talvez algo como se fosse a Taro Assets, né, que vai permitir aí criar ativos em Lightning. O objetivo de RGB é emitir e gerenciar ativos altamente escaláveis, programáveis e privados de diferentes tipos, inclusive fora do setor financeiro. RGB inclui protocolo Zero Knowledge, garantindo mais privacidade de dados. Então, pessoal, esses foram alguns protocolos de camada 2 do Bitcoin e outros devem continuar surgindo e se desenvolvendo rapidamente. Mas alguns de vocês devem estar se perguntando por que eu não inseri aqui nesse vídeo Stacks, né? Vocês já devem ter ouvido falar talvez da Stacks. Bom, eu não considero, nem nós aqui na área Bitcoin, a gente não considera Stacks um protocolo de camada 2 do Bitcoin. É um protocolo especulativo, não se conecta de fato com a rede Bitcoin e nem os tokens Stacks têm paridade com o Bitcoin, como acontece em outras sidechains, como Liquid ou RSK. Ou seja, mais tokens podem ser criados além do lastro em Bitcoin que deveria ter a sidechain. Por isso que a gente considera que esse papo de Stacks aí, ser uma sidechain do Bitcoin, muito mais uma jogada de marketing para enganar quem tá por fora. Inclusive, Carol fez um super relatório sobre Stacks na Anti-Research. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para você conferir lá um pedaço, pelo menos, um preview desse relatório, porque ele é um relatório fechado para assinantes. Mas se você quiser ler a primeira parte do relatório que está aberta, clica aqui embaixo no link, vai lá e lê o relatório de Stacks que tá, ó, maravilhoso, e você vai entender por que a gente tem essa opinião sobre Stacks. Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo sobre Layer 2. Coloque suas dúvidas aqui embaixo para a gente continuar falando de camadas 2 do Bitcoin. E até a próxima e opt out!